Olá, galerinha do segundo ano! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Primeiro, eu quero dar um recadinho. Eu, tia Silvana, a tia Tayane e a tia Roberta estamos mandando, beijinhos e abraços virtuais para vocês, cheios de saudades. Esperamos que vocês estejam bem, se cuidando, praticando uma boa alimentação, lavando as mãos e pedimos que vocês assim aguentem firme porque falta só um pouquinho para o nosso tão esperado reencontro. Preparados para mais um encontro na telinha? Hoje é dia de aprender história. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as comunidades. Dentre elas, falaremos sobre as comunidades quilombolas. Vocês sabem quem são as comunidades quilombolas? Bem, as comunidades quilombolas são comunidades formadas por descendentes de escravos. E os quilombos eram os locais onde os escravos que fugiam se juntavam para ficar ali em busca de uma vida melhor e para fugir da escravidão. Relembraremos os tópicos sobre a diversidade cultural e falaremos da educação indígena. Quem se lembra das escolas indígenas? Se lembram que eu comentei com vocês, que eu mostrei para vocês, que a escola indígena é bem diferente da nossa? Os indígenas aprendem também, mas a escola deles são todos os alunos de todas as séries e todas as idades misturados num lugar só, uma só professora ou um só professor, para ajudar a todos eles. Eles estudam praticamente embaixo de uma cabana, de uma oca, e que a escola deles, não oferece tudo que a nossa escola tem, não oferece tudo que as escolas daqui oferecem pra gente. E mesmo assim, eles se esforçam para aprender. Falaremos também sobre as comunidades ribeirinhas. Quem se lembra do assunto sobre as comunidades ribeirinhas? Vamos lá, é só puxar pela memória. Lembraram? Isso aí, os ribeirinhos são aquelas pessoas que vivem às margens dos rios e em casas, essas casas têm um nome. Quem se lembra do nome dessas casas construídas sobre estacas à beira dos rios? Vamos lá, quem se lembra? Muito bem, são as palafitas. E por que será que essas casas são construídas sobre estacas, aqueles troncos enormes à beira dos rios? Eu já falei sobre isso com vocês. Isso, perfeitamente. Essas casas, elas são construídas sobre estacas para elas ficarem à altura da margem dos rios, mas também para quando o rio der a cheia, para quando acontecer a cheia do rio, a água não invadir a casa dos ribeirinhos. E os ribeirinhos também utilizam o rio como meio de transporte, como fonte de alimentação. Eles recebem tratamento médico através dos barcos que vêm pelos rios para cuidar deles, e eles vão para a escola e voltam também de barcos. Percorrem longos caminhos para chegar até a escola. Então, olho no nosso roteiro e vamos descobrir as novidades de hoje. Olá, amigos! Segue nosso roteiro de história. Hoje é dia de aprender história. Em nossa aula, conheceremos um pouco das comunidades quilombolas, as semelhanças e diferenças entre si. Conheceremos também a história de Bucala, uma linda princesa quilombola que mora com seus pais em um quilombo chamado Cabula. Relembraremos também os costumes e o modo de vida das comunidades ribeirinhas, aquelas que vivem nas margens dos rios. Comentaremos sobre a luta pela preservação da diversidade cultural e falaremos também sobre a educação indígena. Acesse a videoaula que está disponível no site da escola www.trelelê.com.br.
Assista à apresentação em PowerPoint, que englobará os assuntos citados acima e ajudará na realização das atividades do livro, das páginas 268, 269, 270, 272, 273. Essas páginas são para ler, compreender e discutir em sala. Como a situação não permite estarmos juntos no momento, fiz um resumo dos temas abordados e mostrarei na apresentação em PowerPoint para vocês. Fiquem atentos. Clique no link e assista ao vídeo sobre uma comunidade quilombola chamada Calunga e descubra como surgiram e como vivem até hoje. Logo em seguida, realize as atividades do livro nas páginas 271, 274, 275, 276 e 277. Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail silvana.rodrigues@prof.trelelê.com.br. Cuidem-se, estamos com saudades. Agora fiquem atentos que essa apresentação vai falar sobre as comunidades e vai auxiliar vocês nas atividades do livro. Comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. Você sabia que durante 400 anos pessoas foram trazidas da África ao Brasil em navios negreiros para serem escravizadas? Isso significa que elas passariam a pertencer a um senhor de engenho e trabalhariam por tempo indeterminado, sem receber nenhum direito, nem mesmo um salário. Imaginem só como seria a vida das pessoas, né? Sendo forçadas a trabalhar e não tendo nenhum direito. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos que conseguiam escapar das terras de seus senhores, ou seja, os escravos que conseguiam fugir, eles ficavam juntos no quilombo para tentar viver com maior igualdade. Eles praticavam a agricultura e o artesanato principalmente. A vida nos quilombos. As crianças quilombolas frequentam escolas, porém percorrem um longo caminho, muitas vezes a pé, para que possam assistir às aulas. Na comunidade quilombola, cada um tem sua função. Alguns trabalham nas plantações, outros confeccionam itens artesanais, por exemplo. Aqui, ó, essa imagem aqui mostra itens artesanais confeccionados pelas pessoas da comunidade quilombola. Zumbi dos Palmares foi o mais famoso líder quilombola, símbolo de resistência por sua luta contra a escravidão. Zumbi dos Palmares lutava contra a escravidão. Ele liderava o Quilombo dos Palmares, o maior quilombo dos tempos coloniais, localizado lá na Serra da Barriga, em Alagoas. As comunidades ribeirinhas são formadas pelas populações tradicionais, que vivem próximas aos rios. Essas pessoas vivem da pesca, do extrativismo, da caça, do roçado e, além disso, ainda praticam artesanatos. Lembram no começo da aula que eu falei para vocês que a comunidade ribeirinha, né, utiliza o rio para quase todas as atividades que eles precisam fazer? No Brasil, a maior parte da população vive na Amazônia, às margens do rio Amazonas. Os rios são a base do modo de vida dos ribeirinhos. É por eles que navegam, pescam, recebem o que precisam para viver.
As casas deste povo, lembram-se do nome das casas? São feitas de madeira, erguida sobre troncos, para mantê-las acima do nível da água. Essas aqui, ó, são as chamadas palafitas. Porque mesmo que elas são construídas sobre estacas, para quando acontecer as cheias dos rios, essas casas não inundarem, se lembram? Os ribeirinhos têm uma relação assim diferenciada com a natureza. Eles conhecem muito bem a fauna e a flora do ecossistema que habitam, ou seja, eles conhecem muito bem a floresta onde eles moram. Eles fazem remédios com plantas e sabem os momentos de cheia e vazante dos rios. Todos esses conhecimentos são heranças passadas de pai para filhos. Agora que já conversamos bastante, que vocês já assistiram a apresentação em PowerPoint, que já ficaram por dentro de todo o assunto sobre comunidade, vamos iniciar as atividades do nosso livro. Na página 271, vocês vão responder a seguinte pergunta. Questão 1. As comunidades quilombolas são formadas por descendentes de escravos. O que foram os quilombos? Explique com suas palavras. Vocês vão explicar com as palavras de vocês o que foram os quilombos. Na questão 2, vocês também vão responder outra pergunta. O que as comunidades quilombolas apresentam de semelhante e de diferente? Logo abaixo, vocês vão estar conhecendo a nossa princesa Bucala. Bucala é uma linda princesa quilombola que mora com seus pais em um quilombo chamado Cabula. Ela convive com os hábitos de seu povo e se diverte com os animais da floresta nos arredores do quilombo e se sente protegida das pessoas que querem escravizar o povo negro. Mas o que Bucala mais gosta é de ouvir as lendas e histórias contadas pelo ancião do quilombo, um homem de barbas brancas que lhe conta tudo o que sabe a respeito de seu povo. Que tal ler o livro e descobrir um pouco mais sobre as histórias contadas no quilombo Cabula? Dando continuidade às atividades do nosso livro, vamos para a página 274. Questão 1. A vida da população ribeirinha depende do rio. Em que atividades os ribeirinhos utilizam o rio? Essa é bem fácil, né? Nós já falamos bastante sobre esse assunto. Na questão 2, desenhe como você imagina que as crianças ribeirinhas vão para a escola. Na página 275, vocês vão ler as afirmativas e marcar V para as verdadeiras e F para as falsas. No Brasil, todas as comunidades são iguais em seus costumes e hábitos? Isso é verdadeiro ou falso? Os membros de uma comunidade se unem porque têm objetivos comuns? As pessoas têm os mesmos papéis em todas as comunidades de que fazem parte? Não sei, vocês vão ver se essa afirmação é verdadeira ou falsa. O que torna as comunidades diferentes uma das outras são os motivos que fizeram com que seus membros a formassem. Isso vocês também vão ver se é verdadeiro ou falso. Observe e reflita sobre a imagem. Então, escreva sobre as comunidades no Brasil. Depois que vocês observarem aqui, ó, vocês vão refletir sobre tudo que vocês aprenderam sobre comunidade e escrever aqui nas linhas abaixo. Na página 276,
tem uma notícia. Povos e comunidades tradicionais do país se unem para garantir mais segurança. Vocês vão estar lendo essa notícia e respondendo as perguntas abaixo. Qual é o assunto da notícia? O que são comunidades tradicionais? Questão 4 agora. Que características você percebeu nas comunidades indígenas quanto à sua moradia e à sua alimentação? Na página 277, que é a nossa última página de hoje, nosso livro está quase acabando, vocês vão ler o texto que fala sobre a educação indígena. Nós já aprendemos bastante sobre a educação indígena. E logo em seguida, responder as perguntas abaixo. Em sua opinião, por que as crianças indígenas sofrem preconceito por parte das crianças não indígenas? Na letra B, essa atitude das crianças não indígenas é correta? Só vou dar uma dica. É bom ter preconceito, amigos? Claro que não, né? Então, vocês vão refletir e responder se essa atitude das crianças não indígenas é correta ou não. Na questão 6, se você conhecesse uma criança indígena da sua idade, o que gostaria de perguntar para ela? Vocês vão elaborar 3 perguntas que vocês gostariam de fazer para uma criança indígena. Bom, nossa aula de história termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das descobertas de hoje. Beijos! Cuidem-se e até o próximo vídeo.